Os primeiros representantes da espécie humana. Para compreender melhor as transformações ocorridas com o ser humano e as sociedades ao longo do tempo, costuma-se dividir a história em períodos, recolhendo-se alguns acontecimentos como marcos de cada um desses períodos. Essas divisões constituem criações dos estudiosos que investigam e constroem esse tipo de conhecimento, ou seja, os historiadores. Postura ereta, independência das mãos, ampliação da capacidade cerebral e domínio de uma linguagem. Essas características adquiridas no período conhecido como pré-história foram decisivas para a sobrevivência da espécie humana. É o que revela o estudo dos vestígios deixados por nossos ancestrais. É possível estabelecer diversas formas de divisão da história, tendo em vista explicar alguns aspectos de determinada época. Às vezes, propõe-se englobar grandes espaços de tempo em um só período. Outras vezes, tenta-se explicar várias situações ocorridas de um mesmo curto espaço de tempo. Os critérios para delimitar esses períodos podem ser econômicos, políticos, sociais ou culturais. É a partir dessa delimitação do objeto de estudo do tempo que se inicia o trabalho do historiador. Uma das periodizações possíveis é a que propõe dois grandes períodos básicos, pré-história e história. Tendo como critério de divisão o fato de os povos terem ou não o domínio da escrita, assim situa-se a pré-história entre o surgimento dos hominídeos, família da ordem dos primatas que inclui o gênero humano, e as primitivas manifestações da escrita por volta de 3500 a.C. A história seria um período mais curto, iniciado nesta época e cuja finalização ainda não foi determinada. Na base dessa periodização está a ideia de que apenas os documentos escritos poderiam fornecer dados confiáveis para reconstruir o passado humano. Ao formular essa hipótese, no século XIV, os europeus não vinham ainda como possíveis fontes de estudo do historiador a pesquisa arqueológica e a cultura material, ou seja, os artefatos usados ou produzidos pelo ser humano ou as transformações realizadas pelo indivíduo em determinado local com o objetivo de torná-lo sua habitação. Esses elementos que ampliaram depois o universo do pesquisador constituíam na época apenas interesses de colecionadores, relicários e antiquários. Portanto, pensava-se que as sociedades agrárias, por não dominarem a escrita, não poderiam ter história, muito menos reconstruí-la. Desse modo, se estabeleceu uma divisão entre as sociedades que deram início a partir do domínio da escrita a um natural processo civilizatório e as sociedades em estágio inferior de desenvolvimento, cujo período de duração deveria ser considerado proto, do grupo protos, primário, ou pré do latim prae, que indica anterioridade histórica. Pintura rupestre primitiva, reprodução. Pintura rupestre, uma rica fonte de informação sobre o modo de vida de povos da pré-história. A pré-história constitui um período extremamente longo, em que as transformações se concretizaram de maneira muito lenta. Se levarmos em conta a noção de tempo do mundo contemporâneo, nesse período ocorreram as transformações que resultaram na constituição do aparato biológico do Homo sapiens sapiens. No ser humano moderno, esse aparato, que lhe permite adaptar-se a diversos meios ambientes, desde então, não se modificou. As evoluções se deram ao campo da cultura, que se tornou cada vez mais complexa. O ser humano aprendeu a dominar o fogo, a desenvolver utensílios por meio da metalurgia, a fazer objetos de cerâmica, a praticar a agricultura, etc. A luta pela sobrevivência. Estimativas atuais datam a idade da Terra em aproximadamente 3 ou 4 bilhões de anos. Durante este longo tempo, diversas espécies de animais surgiram e desenvolveram-se e muitas delas desapareceram. Achados arqueológicos estimam que os primeiros hominídeos viveram há 3,5 milhões de anos, a mais ou menos, ou seja, se relativamente recentes, se levarmos em conta o tempo em que existe o planeta. Entre os inúmeros animais que existem na Terra, o ser humano parece ser fisicamente um dos mais desprezados e desprotegidos para enfrentar a natureza.
No entanto, foi o único que conseguiu ultrapassar os obstáculos e limites naturais para produzir sua própria história, que se distingue da história natural. Os outros animais têm a especialização, ou seja, podem às vezes adaptar-se muito bem a determinado ambiente, porém no caso de esse ambiente sofrer grandes modificações, tais animais não têm como sobreviver. Por sua vez, o ser humano tornou-se capaz não só de transformar o ambiente como de adaptar-se a ele, mostrou-se capaz de compreender e controlar a natureza, e por meio do trabalho transformá-la em favor de sua sobrevivência, vivendo em sociedade, isto é, relacionando-se com outros seres de sua espécie, acumula, troca e reproduz conhecimento ao longo do tempo, tornando esse controle mais eficaz e produtivo. Podemos citar alguns fatores como determinantes para o desenvolvimento natural da espécie humana e sua adaptação aos diversos meios naturais. A postura ereta, que possibilitou a independência das mãos, a ampliação gradativa da capacidade cerebral, o domínio de uma linguagem, que permitiu a troca e difusão de todo tipo de conhecimento. As explicações para essa adaptação física e natural são diversas. As justificativas incluem argumentos biológicos, capacidades intelectual para adaptações a um novo meio natural, mudanças nas relações sociais e a seleção natural da espécie. Stonehenge. Os maciços arcos de pedra da planície de Salisbury aguardam o nascer do sol, como vem fazendo dias após dias. Há 4.000 anos, ergueram-se em silêncio vigilante a cor escura em contraste com o céu cinzento. Stonehenge pode ser a maior maravilha do mundo pré-histórico. Com certeza, é um de seus maiores mistérios. O círculo foi deliberadamente alinhado com o nascer do sol do solstício de verão, o amanhecer do dia mais longo do ano. Como poderiam os iniciados primitivos de ter colocado aqueles gigantescos blocos de pedra, pesando até 50 toneladas cada um, em suas atuais posições, e por que fizeram isso? Na Idade Média, o monumento de Stonehenge era explicado pelo poder da magia. Merlin, mago da corte do rei Arthur, invocara as forças das enormes pedras da Irlanda no século XIX. As pessoas estavam presas à ideia dos druidas, sem atentar para o fato de que aqueles antigos sacerdotes celtas faziam os cultos em bosques de cavalos sagrados e não em templos de pedra. Sacerdotes bárbaros em vestimentas brancas celebrando o solstício de verão em Stonehenge constituem sua imagem mais duradoura. O astrônomo Sir Fred Harley declarou que Stonehenge é um computador pré-histórico, programado para prever os eclipses do Sol e da Lua. Ninguém sabe exatamente o que é Stonehenge. No entanto, hoje temos conhecimento de quando foi construído e como o recente estudo feito pela Associação Arqueológica de Wessex resolveu as discussões sobre a idade de Stonehenge. Tudo começou logo após o ano 3000 a.C., numa área circular delimitada por pequena encosta com grande fosso externo. No ano 2600 a.C., enormes pedras retangulares foram trazidas das montanhas Preseli, situadas a cerca de 2.217 quilômetros dali, diz Anderson, diretor da associação. O anel e a arcada interna foram feitos de blocos de arenito provenientes da planície Marlborough, situadas 40 km ao norte.
Os mais domes da arcada interna, chamados de trilitons, são constituídos por dois pilares denominados megalitos e uma pedra colocada sobre o topo. Os megalitos têm aproximadamente 7 metros de altura e pesam até 50 toneladas. Acredita-se que foram construídos por volta do ano 2400 a.C., quando prepararam as pedras. Os criadores de Stonehenge fizeram pequena elevação no meio das colunas, técnica que na Grécia, 1500 anos mais tarde, seria chamada de êntase, contrariando o efeito de distorção da paisagem. A êntase faz a aresta de uma coluna parecer perfeita reta. Entretanto, a descoberta mais intrigante da associação é o que o tempo de construção de Stonehenge talvez tenha sido bem menor do que se imaginava. O monumento poderia ser construído em uma geração com potencial humano e gerenciamento ágil. Isso é incrível. O transporte e a edificação de 40 blocos de rocha com outro bloco de 10 toneladas colocados sobre elas é obra que mesmo hoje seria de tirar o anônimo de qualquer um. Que força bruta foi necessária para colocar aquelas pedras na posição sem guindastes ou rodanas? Através de verões, num campo não muito distante de Stonehenge, certo grupo de entusiastas, liderado pelo engenheiro Mark Whitby e pelo arqueólogo Julian Richards, mostrou como o arco poderia ser construído. Whitby coordenou uma operação onde réplicas das pedras, duas colunas de 45 toneladas e uma viga transversal de 10 toneladas feitas com concreto foram puxadas sobre trilhos de madeira besuntados como sebo. Uma versão do sistema em que os grandes navios com as quilhas lubrificadas são lançados ao mar sobre trilhos. Os grandes blocos de pedra foram puxados colina acima por 130 soldados, bombeiros e estudantes usando quase 150 metros de corda. A força bruta, no entanto, não foi suficiente para erguer as pedras para alcançar seu objetivo. Whitby teve de pensar como os construtores originais. Esses rapazes da Idade da Pedra eram engenhosos. Admite Whitby. Uma dica importante foi o formato do buraco onde fica a coluna maior. Ele era vertical, com um dos lados fortemente inclinado. Whitby construiu uma rampa perto do buraco e mandou que puxassem a enorme pedra sobre ela, até que a terça parte da pedra se protejasse sobre o buraco. Pesados fragmentos de rocha foram colocados sobre o bloco de pedra e empurrados para sua extremidade. Momentos depois, o peso desses fragmentos fez o imenso bloco se inclinar e cair dentro do buraco, abaixo dele. Uma vez erguido o segundo bloco, a viga transversal foi arrastada sobre a rampa mais íngreme. Os três blocos se adaptaram de maneira impecável e formam a perfeita arcada do século XX. Whitby acredita ter solucionado o problema com 140 pessoas e poderia reconstruir Stonehenge em menos de 20 anos.